Sejam bem-vindos a mais esse vídeo sobre um dos livros mais importantes sobre investimentos. A obra O Mais Importante para o Investidor, escrita por Howard Marks, será explorada neste vídeo com 19 lições de um gênio do mercado financeiro. Teremos aqui a oportunidade de aprender detalhes primordiais, capazes de guiar o investidor por uma trajetória vencedora. O que parece óbvio para os investidores, pode ser a grande chave do fracasso da maioria. O mais importante é 1. O pensamento de segundo nível. Poucos têm vocação para ser grandes investidores. Alguns podem ser ensinados, mas nem todos. E aos que podem ser ensinados não há como ensinar tudo. Abordagens válidas funcionam algumas vezes, não sempre. Além disso, não há como reduzir o ato de investir a um algoritmo e entregá-lo a um computador. Mesmo os melhores investidores não acertam sempre. Pensadores de primeiro nível buscam fórmulas simples e respostas fáceis. Os de segundo nível sabem que investir bem é a antítese da simplicidade. Isso não quer dizer que não se encontre muita gente tentando ao máximo fazer com que investir pareça simples. Chamo algumas dessas pessoas de mercenárias. As corretoras tentam convencer seus clientes de que todos são capazes de investir a $10 por transação. As empresas de fundos mútuos não desejam que seus clientes sintam-se capazes para investir com sucesso, querem fazê-los acreditar que só elas podem. Nesse caso, colocar-se o dinheiro em fundos gerenciados ativamente pagam-se altas taxas de administração. 2. Entender a eficiência do mercado e suas limitações. Há muitos participantes nos mercados, todos compartilham acesso aproximadamente igual a todas as informações relevantes. Todos são inteligentes, objetivos, altamente motivados e trabalhadores. Seus modelos analíticos são amplamente conhecidos e utilizados. Devido aos esforços coletivos desses participantes, a informação se reflete plena e imediatamente no preço de mercado de cada ativo. Se, em mercados eficientes, os preços já refletem o consenso, então compartilhar a visão de consenso nos fará provavelmente ganhar apenas um retorno médio. Para vencer o mercado, deve-se ter uma visão peculiar ou não consensual. Tentar obter desempenho superior em um mercado perfeitamente eficiente é como um cara ou coroa, nossa melhor probabilidade é de 50%. Para que investidores estejam um passo à frente, é preciso haver ineficiências no processo subjacente, imperfeições, erros de precificação, que possam ser aproveitadas. Essa pausa rápida é para lembrar e pedir para curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Quase toda semana publicamos vídeos com base nos livros mais famosos e importantes do mundo dos grandes investidores. Esses livros são lidos e transformados em conteúdo dinâmico e divertido para facilitar seu aprendizado. Vamos voltar para as lições. 3. O valor. A estimativa precisa do valor intrínseco é o ponto de partida indispensável para que possamos investir de forma positivamente confiável. Sem ela, qualquer esperança de êxito contínuo como investidor é exatamente isto, uma esperança. A regra de investimento mais antiga é também a mais simples: compre na baixa, venda na alta. Isso parece algo extremamente óbvio. Quem faria algo diferente? É possível aceitar que isso significa que o objetivo é comprar algo por menos do que será vendido. Entretanto, uma vez que a venda somente acontecerá no final do processo, isso não nos ajuda muito a descobrir qual o preço de compra adequado para hoje. O investimento em valor busca o que é barato. Os investidores dessa modalidade geralmente dão atenção a métricas financeiras, como lucros, fluxo de caixa, dividendos, ativos físicos e valor empresarial, e, de acordo com elas, realçam o comprar barato. O principal objetivo dos investidores de valor, então, é quantificar o valor atual da empresa e comprar seus ativos quando estiverem baratos. 4. A relação entre preço e valor. Não é comprando coisas boas que obtemos êxito em nossos investimentos, mas quando compramos bem as coisas. O preço deve ser o ponto de partida do investidor de valor. É fato conhecido que nenhum ativo é tão bom que não possa se tornar um investimento ruim se for comprado a um preço muito alto. E há poucos ativos que sejam tão ruins que não possam ser um bom investimento quando forem comprados suficientemente baratos. Uma premissa fundamental da hipótese do mercado eficiente, que faz todo sentido, diz que, se comprarmos algo por seu valor justo, obteremos um retorno adequado, dado o risco.
Mas os investidores ativos não estão nessa atividade para obter retornos ajustados aos riscos justos, eles querem retornos superiores. Se há satisfação com retornos justos, por que não investir passivamente em um fundo de índice e evitar vários problemas? Então, é muito comum comprar pelo valor intrínseco, e pagar por alguma coisa mais do que ela vale é claramente um erro. É preciso muito trabalho ou muita sorte para transformar algo comprado a um preço muito alto em um bom investimento. 5. Entender o risco. Risco significa que podem acontecer mais coisas do que as que acontecerão. Investir consiste exatamente em uma coisa: dar atenção ao futuro. E como nenhum de nós é capaz de ter certeza sobre os acontecimentos futuros, o risco é algo inevitável, é o elemento essencial para a realização de investimentos. Não é difícil definir ativos que têm potencial de alta. Caminhamos na direção correta quando encontramos um número suficiente desses investimentos. Mas é improvável que tenhamos êxito por muito tempo se não dermos atenção explícita ao risco. Entendê-lo configura o primeiro passo nesse sentido, o segundo é reconhecer quando há alto risco. O último passo importante é controlá-lo. Na maioria das vezes, creio ser justo dizer que o desempenho do investimento é o que acontece quando um conjunto de acontecimentos geopolíticos, macroeconômicos, empresariais, técnicos e psicológicos encontram um portfólio já existente. Muitos futuros são possíveis, parafraseando Dinson, mas apenas um ocorre. Poderá ser benéfico para sua carteira ou prejudicá-la, de acordo com previsões, prudência ou sorte. O desempenho de uma carteira sob um único cenário que se desenrola não diz nada sobre como a carteira poderia se comportar sob as muitas histórias alternativas que poderiam ter ocorrido. 6. Reconhecer o risco. Um grande investimento precisa gerar retornos e controlar riscos. O reconhecimento do risco é pré-requisito absoluto para poder controlá-lo. Enquanto o teórico acredita retorno e risco dois conceitos distintos, ainda que correlacionados, o investidor de valor acredita que o risco elevado e o retorno prospectivo baixo são apenas os dois lados de uma mesma moeda, ambos decorrentes principalmente dos preços altos. Assim, ter ciência da relação entre preço e valor, em relação a um único ativo ou a todo o mercado, é componente essencial para lidar bem com o risco. Quando os mercados sobem tanto que os preços acabam implicando perdas maiores do que os potenciais ganhos que deveriam gerar, o risco surge. E o seu gerenciamento se inicia ao reconhecermos que ele existe. Desse modo, um elemento primordial para a criação de riscos é a crença de que estes estão menores ou talvez tenham até desaparecido por completo. Acreditar nisso eleva os preços e impele investidores a realizar atitudes arriscadas, mesmo com baixo valor dos retornos prospectivos. 7. Controlar o risco. Ao juntar tudo, vemos que, em busca de lucro, o trabalho do investidor é assumir riscos de forma inteligente. Fazer isso bem é o que separa o bom investidor do resto. Grandes investidores são aqueles que assumem riscos menores proporcionalmente aos rendimentos que obtêm. Eles podem produzir retornos moderados com baixo risco ou retornos elevados com risco moderado. Entretanto, a obtenção de rendimentos elevados mediante riscos também elevados significa muito pouco, a menos que consigamos fazer isso por muitos anos. Nesse caso, ou o alto risco percebido não era realmente alto ou foi excepcionalmente bem administrado. Apesar de o controle de risco ser invisível durante os períodos bons, ainda assim, é essencial, já que períodos bons podem facilmente se transformar em momentos ruins. 8. Estar atento aos ciclos. Devemos lembrar que quase tudo é cíclico. Mesmo tendo algumas poucas certezas, sei que as seguintes afirmações são verdadeiras: ao final, os ciclos sempre prevalecem. Nada caminha para sempre em uma só direção. As árvores não crescem até o céu. Poucas coisas chegam a zero. Quase nada é tão perigoso para a saúde dos investidores quanto a insistência em extrapolar os eventos atuais para o futuro. Tudo vai bem por um tempo, e depois vai mal. A expansão pode, inicialmente, ocorrer de forma rápida e, em seguida, desacelerar. A retração pode surgir gradualmente, depois, atingir seu pico. Mas o princípio subjacente é que tudo passa por ciclos de crescimento e declínio, ascensão e queda. Isso também vale para as economias, os mercados e as empresas, períodos de ascensão e queda. Os ciclos nunca deixarão de ocorrer.
Se existisse um mercado completamente eficiente, e se as pessoas realmente tomassem decisões de forma racional e não movidas pelas emoções, talvez os ciclos, ou pelo menos seus extremos, deixassem de existir. Mas isso nunca acontecerá. 9. Estar ciente do pêndulo. Quando tudo vai bem e os preços estão altos, os investidores correm para comprar, deixando de lado toda a prudência. Então, quando há caos por toda parte e os ativos estão expostos no balcão da pechincha, eles perdem toda a vontade de assumir riscos e correm para vender. E sempre será assim. As mudanças de humor dos mercados de valores mobiliários se assemelham ao movimento de um pêndulo. Embora o ponto médio do arco seja o que melhor descreva a localização do pêndulo em média, ele realmente passa muito pouco tempo nesse ponto. Em vez disso, está quase sempre oscilando entre os extremos de seu arco. No entanto, sempre que o pêndulo está perto de uma das extremidades, mais cedo ou mais tarde, volta inevitavelmente para o ponto médio. Na verdade, é o movimento em direção a um extremo em si que fornece energia para que oscile até o outro extremo. Os mercados de investimento oscilam de forma similar a um pêndulo. Item entre a euforia e a depressão. Item entre a celebração dos acontecimentos positivos e a obsessão pelos negativos e, assim, item entre a sobrevalorização e a subvalorização. Podemos ter certeza de poucas coisas, esta é uma delas: o comportamento extremo do mercado será revertido. Aqueles que acreditam que o pêndulo se manterá para sempre em uma mesma direção, ou permanecerá em uma das extremidades indefinidamente, perderão grandes somas em um momento ou em outro. Aqueles que entendem o comportamento pendular poderão obter enormes benefícios. 10. Combater as influências negativas. O querer mais, o medo de perder oportunidades, a tendência de se comparar com os outros, a influência da multidão e o sonho da garantia de certeza são fatores quase universais. Assim, causam um profundo impacto coletivo na maioria dos investidores e dos mercados. O resultado são os erros, e estes são frequentes, generalizados e recorrentes. As ineficiências, precificações erradas, percepções erradas, erros que outras pessoas cometem, oferecem oportunidades potenciais para a obtenção de maiores lucros. Explorá-las é, de fato, o único caminho para a obtenção consistente de lucros acima da média. Para se distinguir dos outros, é preciso tomar proveito desses erros. Como exemplo dessas influências, ganância e otimismo, juntos, levam o investidor a buscar estratégias que, pensa, produzirão altos retornos com baixo risco, a pagar preços elevados por ativos que estão na moda e assegurar ativos mesmo depois de terem se tornado extremamente caros, esperando que ainda recebam alguma valorização. Mais tarde, o olhar retrospectivo mostrará a todos o que deu errado, as expectativas eram irrealistas e os riscos foram ignorados. 11. O ponto de vista contrário. Precisa-se de muita coragem para comprar quando os outros estão vendendo de forma melancólica e vender quando outros estão comprando com euforia, e isso, entretanto, é o que proporciona os maiores lucros. Há uma única maneira de descrever a maioria dos investidores, seguidores de tendência. Os bons investidores são exatamente o oposto. O bom investimento, como espero ter conseguido convencer os leitores, requer um pensamento de segundo nível, isto é, uma maneira de pensar diferente daquela dos outros, mais complexa e mais perspicaz. Por definição, a multidão não compartilha desse tipo de pensamento. Assim, os juízos feitos por ela não constituem princípios que nos levam ao êxito. Em vez disso, a tendência, a visão de consenso, é algo a ser combatido, devemos divergir da carteira construída pelo consenso. Na mesma proporção em que o pêndulo oscila ou o mercado passa por seus ciclos, o êxito depende de fazermos o oposto. Este é o cerne do conselho tantas vezes citado de Warren Buffett: quanto menor a prudência com a qual os outros conduzem seus negócios, maior deve ser a prudência com a qual devemos conduzir os nossos próprios negócios. Ele está nos estimulando a fazer o oposto do que os outros fazem, ter o ponto de vista contrário. 12. Encontrar pechinchas. As melhores oportunidades são geralmente encontradas naquilo que a maioria das outras pessoas não faz. O processo de construção inteligente de um portfólio consiste em comprar os melhores investimentos, dando-lhes espaço vendendo ativos que não são muito bons, e ficando longe dos piores. O que faz com que um ativo seja o excelente investimento que procuramos? Trata-se, em grande medida, de uma questão de preço.
Nosso objetivo não é encontrar bons ativos, mas boas compras. Desse modo, não se trata do que compramos, trata-se do quanto pagamos pela compra. Um ativo de alta qualidade pode ser uma compra boa ou ruim, um ativo de baixa qualidade também. A tendência de confundir o mérito objetivo e a oportunidade de investimento, bem como a falha em conseguir distinguir entre os bons ativos e as boas compras, coloca a maioria dos investidores em apuros. 13. O oportunismo paciente. Como disse Peter Bernstein, o mercado não é uma máquina muito acolhedora, ele não lhe oferecerá rendimentos altos só porque você precisa deles. O ciclo de rápido crescimento e colapso associado à crise financeira global nos deu a chance de vender em níveis extremamente elevados no período entre 2005 e o início de 2007, e, em seguida, comprar a preços de pânico entre o final de 2007 e o ano de 2008. Esta foi, em muitos aspectos, a chance de uma vida. Os investidores com um ponto de vista contrário que lutam para não ser engolidos pelos ciclos tiveram uma oportunidade de ouro para se distinguir. Entretanto, uma das coisas que podemos destacar é a indicação de que nem sempre há muita coisa a se fazer. Às vezes, nossa maior contribuição está em nos mantermos criteriosos e relativamente inativos. O oportunismo paciente, à espera de pechinchas, é muitas vezes nossa melhor estratégia. 14. Saber o que não sabemos. Nas palavras de Henry Kaufman, há dois tipos de pessoas que perdem dinheiro, aqueles que não sabem nada e aqueles que sabem tudo. Quem diz conhecer o futuro não precisa jogar na defensiva. E, assim, deve comportar-se com agressividade e buscar as tacadas certeiras, pois não deve temer a perda. A diversificação é desnecessária e pode-se empregar o endividamento, uma alavancagem e máximo. Na verdade, ser indevidamente modesto sobre o que sabe pode resultar em custos de oportunidade, lucros que se deixa escapar. Por outro lado, quem não sabe o que o futuro reserva não age como se soubesse, pois isso seria imprudente. Investir em um futuro desconhecido como agnóstico é uma perspectiva assustadora, mas, se a possibilidade de previsão é pouco confiável, investir como se o futuro fosse um dado conhecido é uma loucura. Talvez Mark Twain tenha dito isso melhor: o que nos põe em apuros não são as coisas que não sabemos. São aquelas que, mesmo não sendo verdadeiras, temos certeza de que são. 15. Entender nossa posição. Talvez nunca saibamos para onde vamos, mas é melhor termos uma boa ideia de onde estamos. Os ciclos do mercado apresentam ao investidor um desafio assustador, dado que seus altos e baixos são inevitáveis. Influenciam profundamente nosso desempenho como investidores. São imprevisíveis quanto ao tamanho e, especialmente, em relação ao momento em que podem ocorrer. No mundo dos investimentos, nada é tão confiável quanto os ciclos. Os fundamentos, os fatores psicológicos, os preços e os rendimentos aumentarão e diminuirão, apresentando oportunidades de cometer erros ou lucrar com os erros dos outros. Estes são os fatos conhecidos. Não temos como saber qual será o alcance de uma tendência, quando ela mudará de direção, o que a fará parar e mudar ou qual será o alcance máximo na direção oposta. Mas tenho certeza de que, cedo ou tarde, todas as tendências atingem um ponto de parada. Nada dura para sempre. Então, o que podemos fazer sobre os ciclos? Se não podemos saber com antecedência como e quando as curvas ocorrerão, como devemos lidar com isso? Sou dogmático em relação a esse tema, talvez nunca saibamos para onde vamos, mas é melhor termos uma boa ideia de onde estamos. Ou seja, mesmo que não possamos prever o momento e o tamanho das flutuações cíclicas, é essencial que nos esforcemos para determinar em que ponto do ciclo nos encontramos e agir de acordo com esse dado. 16. Apreciar o papel da sorte. De vez em quando, alguém faz uma aposta arriscada em um resultado improvável ou incerto e acaba parecendo um gênio. Mas devemos reconhecer que isso aconteceu por causa de sorte ou ousadia, não por habilidade. O mundo dos investimentos não é um lugar ordenado e lógico em que o futuro pode ser previsto e as ações específicas produzem resultados específicos. A verdade é que muito depende da sorte. Alguns podem preferir chamá-la de acaso ou aleatoriedade, e essas palavras são mais sofisticadas do que sorte. Todas, porém, se resumem ao mesmo: grande parte do sucesso de tudo o que fazemos como investidores será fortemente influenciada pelo lance dos dados. 17. Investir de forma defensiva.
Há investidores velhos e há investidores ousados, mas não há investidores velhos e ousados. A escolha entre investir de forma ofensiva ou defensiva deve basear-se em quanto o investidor acredita estar sob seu controle. Em minha opinião, investir implica muitos aspectos que não estão sob nosso controle. Em relação aos investimentos, o que é ser ofensivo ou defensivo? O primeiro é de fácil definição: adotar táticas agressivas e de riscos elevados buscando ganhos acima da média. E no que consiste ser defensivo? Em vez de fazer a coisa certa, a principal ênfase do investidor defensivo é não fazer a coisa errada. Embora a postura defensiva possa aparentar ser somente um pouco mais do que tentar evitar resultados ruins, não é tão negativa ou sem aspirações. Na verdade, ser defensivo pode ser visto como uma tentativa de se obter maiores retornos, muito mais pela prevenção dos prejuízos do que pela conquista de lucros, e muito mais por meio de um progresso consistente, possivelmente moderado, do que por acessos ocasionais de brilhantismo. 18. Evitar armadilhas. Como disse Warren Buffett, o investidor precisa fazer apenas algumas poucas coisas corretas, desde que evite os grandes erros. Tentar evitar perdas nos investimentos, a meu ver, é mais importante do que lutar por grandes êxitos. Embora o êxito possa ser alcançado algumas vezes, os fracassos ocasionais podem ser incapacitantes. O primeiro realiza-se com mais frequência e de forma mais confiável; quando essa estratégia falha, suas consequências são mais toleráveis. Com uma carteira arriscada, uma flutuação descendente pode nos levar a perder a fé ou nos forçar a vender durante as baixas do mercado. Uma carteira com pouquíssimo risco pode nos levar a obter menos rendimentos em um mercado altista, mas ninguém nunca faliu com isso; há destinos muito piores. Para evitar perdas, precisamos entender e evitar as armadilhas que as criam. Uma armadilha importante, e em grande parte psicológica, mas tão importante que pode constituir sua própria categoria, é a incapacidade de reconhecer ciclos e manias do mercado e caminhar na direção oposta. As extremidades dos ciclos e das tendências não ocorrem com frequência e, portanto, não são fonte frequente de erro; dão origem, contudo, aos maiores deles. O poder da psicologia de rebanho para obrigar todos a se conformar e se submeter ao consenso é quase irresistível; por isso, é importantíssimo que os investidores resistam a essas ideias. Isso também já foi discutido anteriormente. 19. Agregar valor. O desempenho dos investidores que agregam valor é assimétrico. A porcentagem de ganhos que obtêm do mercado é maior do que a porcentagem de perdas que sofrem. Só podemos contar com a habilidade para agregar mais valor em ambientes favoráveis do que para perder em ambientes hostis. Essa é a assimetria que buscamos. Não é difícil apresentar um desempenho igual ao do mercado em termos de risco e retorno. O difícil é apresentar um desempenho melhor do que o do mercado, agregar valor. Isso exige uma maior habilidade e percepção sobre os investimentos. Tudo no ramo dos investimentos é uma faca de dois gumes que opera simetricamente, com exceção da habilidade superior. Só podemos contar com a habilidade para agregar mais valor em ambientes favoráveis do que para perder em ambientes hostis. Essa é a assimetria que buscamos. A habilidade superior é o pré-requisito para isso. Obrigado por assistir até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho. E assista esses próximos vídeos maravilhosos que iremos deixar a seguir.